Que desde o início, eu não tô vendo. Mamãe não tá aqui em casa, não. Eu acho que ela se atrapalhou aí na Não hora. conseguiu, não conseguiu conectar ainda. É, eu não entendi por que não, mas daqui a pouco ela deve entrar, né? Vamos acreditar nisso. Então vamos orar, né? Senhor meu Deus, meu Pai de amor, nós vamos estudar o livro de Neemias, Jesus. Ó Deus, Tu conhece todas as coisas, Tu conhece as nossas necessidades e esses estudos têm falado tanto ao nosso coração. Que ele possa fazer parte da nossa vida, fazer efeito na nossa vida e fazer mudança. Abençoa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Fala, Senhor, com cada um de nós e nos edifica. Eu peço isso, crendo, Jesus, que Tu és a nossa autoridade maior e é em Teu nome que eu oro. Amém e amém. Amém. Muito bem. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Neemias, né? Neemias é depois de Esdra, é lá no Velho Testamento, né? Reis, Crônicas, Esdras, Neemias. Antes de Esther. Ainda não estou conseguindo ler ainda não, tá, gente? Tem problema não, então você escuta. O texto é pequeno. É Neemias 1, de 1 ao 4, né? Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Nós vamos estudar nesses estudos agora sobre o livro de Neemias. Então, se vocês quiserem depois já ir lendo o livro de Neemias, é bom que vocês já vão se inteirando da história e sabendo de tudo que aconteceu, para que na hora que a gente esteja falando, vocês também estejam a par de tudo. Eu vou colocar depois o resumo que o pastor fez do estudo, antes do estudo, né? Ele falando sobre o livro. E também o estudo de hoje, depois eu vou colocar lá no grupo, para que vocês possam já estar olhando assim, se familiarizando com ele durante a semana, né? Então vamos lá. Neemias ora por Jerusalém. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns dos homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Esse é o nosso texto base. Neemias 1, de 1 a 4. Aí vem falando assim: você sabe identificar as ruínas da vida? Percebe assim facilmente o que está acontecendo à sua volta? Vocês têm essa percepção? Quando alguma coisa assim tá, esse negócio aí tá ruim, não tá bom não. Né? Às vezes, né? Às vezes não. A gente, o mal tá bem perto e a gente não vê. Às vezes tá colado da gente, né? Às vezes tá ali colado, né? Depois que passa algum tempo que a gente vai cair naquilo, né, que aconteceu, né? E tem vários tipos de ruína, né? Assim, que se a gente for qualificar, não qualificar, mas dizer sobre ruínas, tem ruínas em nossa vida que pode ser no casamento, né? No relacionamento com os filhos, no nosso trabalho e até mesmo na nossa vida espiritual. Com os nossos amigos. Tem gente que a gente gosta da pessoa, não tem? Sim, a gente gosta da pessoa. Mas a gente sabe que aquela pessoa não é boa companhia. Não tem? Tem.
Eu tenho uma amiga que ela é assim. Eu gosto muito dela. Gosto mesmo dela. Mas ela não é boa companhia. Não pode falar nada, né? Porque, primeiro que o mundo dela não é meu mundo. Ela gosta muito de beber. Dificilmente você chega na casa dela e não tem uma cerveja aberta. Não é que ela tá fazendo festa, não. É o natural dela. Normal. É o normal dela. Eu não tô falando mal dela, eu tô falando da realidade dela. Então a vida dela é muita cerveja, muito pagode, muito show. Eu gosto dela? Gosto. A gente se dá bem? Se dá. Mas dá pra ter um convívio com ela todo dia? Não. Até dá para ter o convívio. Eu vou te falar porque eu tenho uma vizinha assim e eu me dou muito bem com ela. Ela, inclusive, foi até em Tiradentes com a gente. Eu tenho um convívio muito grande. Ontem veio para aqui, sentou, chega, pede água, aí senta, conversa. Mas eu não posso viver aonde ela vive, que ela gosta de ir para... Ela não bebe. Mas ela gosta de ir para baile. Às terça-feira ela vai para um baile lá em Niterói, no Rio. Ela sai daqui e vai para um baile à tarde lá no Rio. Entendeu? Entendi. Aí fala um pouco de palavrão, mas quando tá comigo se detém. Desculpa. Sabe assim? É. Mas ela é uma ótima pessoa, mas tem esse problema. Pois a gente aí, vê, assim, vê o problema, mas o problema não é nosso. Também tem isso, né? Pois é. Entendeu? O problema não é nosso. Ela é uma boa pessoa, me dou bem com ela. Mas não dá para convivência de sair junto com ela. Porque onde eu vou, ela não quer ir. Onde ela vai, eu não quero ir. Ela me chama, vamos no baile? Eu falei, vou sim, mas você vai na igreja depois comigo? Eu não, então não vou no baile. Entendeu? Porque acaba sendo uma, vamos dizer assim, a gente não tá aqui julgando a vida de ninguém. Que aquilo não agrada, não nos agrada, certo? Porque a gente tem um outro parecer do mundo, não é isso? Por isso que não nos agrada. Não é que a pessoa tá fazendo alguma coisa errada com ele, né? O que eu falei dela, ela é uma ótima pessoa. Entende? Toda vez que eu precisei dela e que ela precisou de mim, eu sempre tive solícita a ajudar. Teve uma vez que ela ficou internada, ela... eu vou ficar internada e Arthur não pode ficar comigo. Gente, você pode ficar comigo? Eu posso. Fui pra lá, esperei ela ser operada, fiquei no quarto com ela, ajudei ela, fui embora com ela pra casa, cheguei com ela em casa, arrumei ela toda, deixei ela prontinha e a mãe dela foi pra lá ficar com ela. Ok. Eu não tenho problema nenhum com as pessoas. Mas eu tô falando assim, de você enxergar que, vamos dizer assim, a palavra de Deus já diz que as más companhias corrompem os bons costumes, não é? Então, se você passa o seu tempo com aquela má companhia, aquilo de uma certa... Bom dia, Neia. Aquilo de uma certa forma vai te influenciando. Isso. Porque nós somos influenciados pelas coisas à nossa volta, querendo ou não. Nós somos influenciados. Né? Quando a gente vê muito assim, uma brincadeira, hoje em dia eles chamam de meme, né? Vê muito meme no WhatsApp, vê muito meme na internet e tudo. Meme é quando tem aquelas figurinhas repetitivas e ficam falando, né? A mesma coisa sempre. Aí você daqui a pouco tá falando aquela mesma coisa. Isso. De tanto que você recebe aquilo. E de tanto que as pessoas te mandam. Então, nós somos ou não somos? Somos influenciados pelo nosso meio. Querendo ou não, o meio em que estamos nos influencia. Isso. Então, temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado. Aí quando ele fala assim, ó, a gente vê as ruínas à nossa volta, quais são essas ruínas? Muitas vezes a ruína tá lá, no casamento, né? No relacionamento com os filhos. Tem coisa que começou errado e você vai tentando consertar, né? Por exemplo, assim,
Eu vejo muito disso nessa nossa geração, a que vem depois de mim, né? Que vem depois de mim, os meus filhos e dos meus filhos em diante. Que todos eles estão tentando consertar o que foram, que receberam dos pais, de mim, dos avós, e que não gostaram, né? A gente vê assim os filhos falando assim, tem uma amiga que ela falou assim, eu nunca que eu vou encostar a mão no meu filho. Aí, a disciplina então, né? Aí eu não quis falar nada porque o filho é dela, o filho não é meu, né? Como é que você vai falar do filho dos outros, né? A ciência da vara a pessoa não entende. Se você falar, você vai falar que tá espancando as crianças. Então... vai pro conselho tutelar. Você vai pro conselho tutelar. Então, assim... Mas a ciência da vara na Bíblia... é normal, né? É o seguinte, não é você guardar uma vara em cima da geladeira pra você espancar a criança, não. É que quando a criança faz alguma coisa que é errado e que muito errado, que ele chega àquele ponto dele ter que ser disciplinado com a vara, a ciência é você sair de casa, ir lá no pé, onde tem a vara, pegar a vara, no pé de amora, que apanhei muito. Pegar a vara, vir com a vara, até você chegar em casa, para você conversar antes e depois você repreender. Por que isso? Porque do caminho até lá na vara e vir com a vara, a sua raiva já passou. Passou, Aí você não bate mais. Mas porque se você bater com raiva... Bom dia, Daniele. Se você bater com raiva, você vai machucar a criança. Não é? Bater não é agredir, né? Entendeu isso? Bater não é agredir, não. E a vara ali é uma varada. Não é pra você pegar e descascar a vara de goiaba até quebrar na perna da pessoa, não. Minha mãe pegava as varas da goiaba, tirava as folhas assim e perna e braço pra... goiaba que é bom, que não quebra. Aí, a goiaba que é bom que não quebra. Folha. Então, mas eu tô falando de toda essa, né? De toda essa ciência. Vocês estão entendendo? Sim. Mas vamos dizer assim, o que foi bom pra gente, hoje em dia, eles trabalham com outra psicologia. Eles sentam a criança fica sentada ali naquele lugar. Não, você tá no cantinho do pensamento para você pensar no que você fez. Você tá aí porque você fez isso, isso e isso. E a criança acaba vendo que aquilo não é correto. O casamento, o que é ruim num casamento? É a falta de diálogo. Como a falta de diálogo arruina qualquer coisa. Se a Daniele tá zangada comigo, mas a Daniele tá zangada com o Jeane, mas ela não fala pra mim. Como que eu vou saber que ela tá zangada comigo, se ela não fala? Não é isso? Ela tem que chegar uma hora pra mim e falar assim, Jeane, queria conversar com você. Então, eu fiquei triste por isso com você. Vocês estão entendendo? É a gente pegar a coisa e resolver antes que a coisa fique grave. Por quê? Para que aquilo não se torne uma ruína. Por que muitos casamentos desmoronam? Porque a questão da queda de braço, né? Eu que vou lá falar com ele? Eu que vou lá pedir desculpa? Eu que vou... Não vou não, vou esperar, ele vai vir aqui. Quem errou comigo foi ele. E a outra pessoa pensa da mesma forma. Eu que vou lá pedir desculpa, eu que vou lá. E começa a desandar. E você pode ver que, assim, isso é para tudo. Para as amizades que às vezes sofrem aquele baque, também é a mesma coisa. Um chegou e parou de falar com o outro, parou, e quando vê, não tá falando mais. Então, assim, o Neemias, ele estava lá no palácio do rei, ele servia ao rei. Vamos dizer assim, ele estava tranquilo, não estava? Estava
Tava tranquilão na dele. Vamos pensar hoje em dia. Ele tinha um bom emprego, um carro legal, um carro bacana, uma casa montada, uma TV boa. Tinha uma antena que pegava todos os canais. Olha que maravilha. Né? Tinha um bom plano de saúde. Tinha um bom plano de saúde. Tava bem na história. Aí ele pegou, poxa, vamos pensar no Neemias hoje em dia. Aí ele pegou e falou assim, poxa, tô olhando lá pra minha terra. A minha igreja lá tá toda destruída. Tá em ruínas. Os muros estão quebrados. As portas foram colocadas fogo. E aquilo entristeceu. Foi o lugar do primeiro amor dele. Entristeceu o coração. E ele ficou pensando assim, ele chorou. Você já viu quando a gente vê uma coisa triste e a gente chora? Tem vezes que alguém te conta uma coisa triste, uma derrota, uma coisa assim muito triste, aí você vai e chora. Bom dia, Keila. Vai e chora. Por que você chora? Porque você fica pensando assim, poxa, que coisa triste, eu queria tanto que fosse diferente essa história. Eu queria tanto que essa história dessa pessoa fosse diferente. Você chora. Você chora quando você vê a ruína de um filho. Quando uma mãe conta pra você assim, meu filho tá assim, tá assado. Olha, peguei meu filho usando droga, o que eu vou fazer? Como é que eu vou arrumar isso na minha vida? Isso é uma ruína, não é uma ruína? Você muito grande. Né? Você começa, a mãe em si começa a olhar para ela e falar assim, o que eu ensinei para essa criança de errado? Para essa criança tá fazendo isso? Pois é, o que ensinei nem aprendeu nada. Né? Ensinei tanto, levei tanto para a igreja, mostrei tanto o caminho, todo dia lia a Bíblia com ele, orava na beira da cama. E o que essa criança está fazendo assim, meu pai? Aonde foi que eu errei? E o acusador, que é o nosso inimigo, ele vive ali para... Giane, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo seu filho? Tá vendo sua filha? Tá assim, por sua culpa. Você não soube educar. Você não soube mostrar. Fala, Neia. Então, às vezes a gente leva uma vida educando, ensinando os filhos, né? Aí vem um estranho de lá com 2 palavras, derruba uma vida inteira. É verdade. Eu acho que é assim, entendeu? Mas eu vou te dizer uma coisa, Neia. E agora eu vou dizer isso não só para Neia, mas para todos nós, né? Ontem eu falei isso na escola dominical e às vezes quando eu falo, eu vejo a cara das pessoas olhando pra minha cara assustada assim, que é de regar um baitolhão assim pra mim, mas eu finjo que eu não tô vendo aqueles baitolhão e eu continuo dando a aula. Vou que vou. Porque tô naquele propósito e vou, né? Mas assim, a vida que nós temos que dar conta é a nossa. Não é que você vai deixar o outro de lado, mas cada um responde por si. Eu amo por sobremaneira, assim, eu amo demais Mariana e Alexandre, eu amo demais, assim, eles são assim, a minha luz, assim, aquelas crianças, assim, alegra meu coração. São meus bens mais preciosos, são mesmo. Mas eu não posso mudar a história deles. Quem pode mudar a história deles são eles. Eu fiz o que eu poderia fazer. Eu ensinei o caminho. Eu mostrei o caminho. Eu levei para o caminho. Não quer, né? Mas eu não posso manter no caminho. É isso aí. Você entendeu? Eu custei a tirar esse peso de mim. Tô falando sério, eu custei a tirar. Olha, eu continuo orando e eu continuo pedindo
a Deus para que eles tenham uma oportunidade de voltar a adorar ao Rei. Para que eles tenham o mesmo prazer que eu tenho de adorar a Deus. Gente, eu amo ir na igreja. Eu amo estar na casa do Pai. Eu amo pegar minha roupa mais bonita e vestir para a igreja. Tem gente que fala assim, você vai para uma festa? Não, eu vou para a igreja. Eu gasto minha roupa bonita mesmo. Eu comprei um vestido lá, né? Que eu fiquei pensando assim, eu tô esperando o dia que a Ana Júlia é a minha neta emprestada, né? Que é a filha da Lília, da Glaura, né? Da minha irmã que vai nascer. Falei, eu tô esperando o dia que a Ana Júlia nascer, que eu vou botar esse vestido lindo para ir no dia da apresentação dela. Eu ainda nem sei se minha sobrinha vai apresentar, mas eu já tô contando com isso, que eu vou botar aquele vestido lindo. Aí minha filha ainda pegou, virou para mim e falou assim, ué mãe, mas você tem alguma ocasião para comprar esse vestido tão bonito? Eu falei, não, eu achei ele tão lindo. Eu achei ele tão lindo. Assim, que ele é esvoaçante, assim. Eu falei assim, é isso mesmo que eu vou. Ai, Mariana, né? Todo mundo vai ver a senhora, né? Com esse vestido, né? Vai chamar um pouquinho de atenção. Não tem problema, não. O negócio é eu tá bem. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Não perca a oportunidade de adorar a Deus porque o seu do seu lado não quer ir. Se o filho não quer ir, o que é que eu posso fazer? Eu posso orar por ele, mas não posso levar. Eu vejo Daniele que ela tem aquele esforço imenso ali de ficar orando sempre pelos sobrinhos e pelo irmão e não sei o quê. Mas ela não desiste de ir. Ela não pode focar a vida dela. Ah, eu só vou se Natália for. Não. O compromisso é dela com Deus. Claro, não tô falando aqui para ninguém deixar de orar não, hein, gente? Continua orando, porque a oração vai movendo. Mas eu não posso botar só, vamos dizer assim, às vezes as pessoas querem botar Deus à prova. Deus só vou na igreja se fulano aceitar ir na igreja comigo. Aí nem você vai, nem a outra pessoa. Quem perdeu de ir no culto é você, porque o outro não tem compromisso com Deus. Então, assim, não apegue a sua vida no compromisso do outro. Até porque o alimento, quando eu como, ele alimenta o meu corpo, não o seu, né, exatamente. É o meu corpo. Quando eu vou lá e ouço a palavra de Deus, aquilo tem efeito na minha vida. Quando eu ouço o louvor lá, aquilo tem efeito na minha vida. Porque aquele louvor entra assim e... né? Não faz isso na nossa vida? Mas tem vezes que você tá ali tão empolgada com o louvor e tem um irmão do lado que tá achando aquele louvor chato. Ué, mas você tá fazendo efeito é pra você. Deixa... Eu costumo dizer assim, o culto a gente tá numa comunidade, mas o efeito é só de 1 a 1. Não é de todo mundo não, é de 1 a 1. O efeito que a palavra vai fazer em Ledi não é o mesmo efeito que vai fazer na Ilma. Às vezes a pregação do pastor, ele está falando sobre várias coisas. Ledi guardou um versículo e aquilo fez um efeito enorme para ela. O que fez para a Ilma foi outro. O que fez para a Keila foi outro. O que fez para a Daniele já foi outro. Tem vezes que se você pegar uma pregação e falar assim, ah, fulano, qual foi da pregação assim, da noite? O que você achou? O que você achou? Qual que foi a melhor? Aí cada um vai dizer uma coisa. Aí eu gostei quando o pastor falou daquilo. Aí eu gostei quando o pastor falou disso. Aí, gente, eu amei quando o grupo veio e cantou aquele louvor no final, que deu aquele fechamento para toda a pregação. Não são coisas diferentes, com o mesmo intuito? Então, quando vem falando aqui sobre as ruínas, não é pra gente ficar olhando para as ruínas e falando assim, ah, vou deixar isso aí mesmo. Não. É para eu ter o mesmo pensamento que Neemias. O que eu posso fazer para melhorar essa situação? Diz que Neemias chorou, mas diz que Neemias orou também. O que quer dizer isso?
Eu posso me entristecer quando eu vejo a situação da ruína. Porque é do homem, é natural do homem. Claro, se eu vejo meu filho fazendo alguma coisa que não agrada, eu vou me entristecer. Se eu vejo meu marido fazendo uma coisa que não me agrada, eu vou me entristecer. Mas chegou o momento do choro, chorei, mas depois vem o momento da reconstrução. De eu orar e falar assim, Deus, me direciona. O que eu vou fazer? Como eu posso mudar essa história? Fala, Ledil, você levantou a mão. Não, já passou. Desculpa, fui e não coisa. Mas olha, a gente tem que olhar para essas coisas e ver e falar assim, eu quero fazer disso uma coisa diferente. Bom dia, Sônia. Né? Neemias olhou para aquela ruína, ele não olhou, ele soube da ruína, soube como estava, ele viu toda a narrativa que contaram para ele, e ele ficou pensando naquilo, orou, chorou, orou, e ele foi lá falar com o rei. Ele não foi lá falar com o rei, ele estava tão entristecido que o rei falou com ele. O que está acontecendo com você? O que está entristecendo o seu coração? Aí ele contou. Senhor meu, lá Jerusalém. Fala, Keila. Tomar café não, já? O que acontece né, tá falando aí junto. Às vezes o que a gente precisa fazer é isso, Jane, falar com o rei. O rei está querendo. Quem que é o nosso rei? Então Deus quer que a gente fale. Ele sabe, ele está vendo que a gente está triste, mas ele quer que a gente fale. E diferente desse rei que realmente não sabia o que estava passando no coração de Neemias, só sabia que ele estava triste, só percebeu que ele estava triste, nosso rei sabe o que a gente está passando, mas ele quer que a gente fale, quer que a gente converse com ele, quer que a gente se abra. Que olha só, abrindo o coração para o rei, ele teve solução para o problema dele. O rei virou, você não faz isso, entendeu? Então, assim, não é ficar na ruína, não é ficar vivendo, dias, ó céus, ó azar. Não foi nada, não. Porque às vezes a gente acha que a gente não precisa de ninguém. Não é nada, não. Não, mas eu tô vendo que você tá triste. Não é nada, não. Aí você não conta, você não desabafa, você não compartilha com ninguém, aí continua na ruína. E continua com aquela dor no coração, né? Com aquela dor destruindo, porque a ruína, quando se fala de ruína, é aquela dor destruindo o teu coração. Entende? Fica curtindo aquilo, aquela dor, a né? dor, tipo assim, a minha vida. Quando Keila falou, vida, morte, azar, não tinha aquele desenho com aquele... Ele ficava naquele choro todo, por quê? Era um desenho, né? Era um desenho. Mas isso traz muito para nossa vida. Tem vezes, infelizmente, que a gente gosta do coitadinho. Gosta de... Puxa vida, minha vida é assim mesmo. Nada dá certo comigo, nada vai pra frente, nada anda, nada... E só veio pra chorar. Deus já sabe de tudo? Sabe. O que Deus está esperando? Deus está esperando que eu chegue para Ele e fale. Senhor, a situação está assim. Qual é a minha parte? O que eu posso fazer para melhorar? Quando Neemias abriu seu coração para o rei, né, e falou, olha, os muros foram destruídos, os portões foram queimados. Ele falou do amor àquela terra,
falou do amor de Jerusalém. E o rei pergunta: o que eu posso fazer? Como eu posso te ajudar? E ele fala. Aí a mente dele começou a trabalhar. Então, o senhor deixa eu ir? O senhor me dá carta? O senhor me dá uma guarda para que eu possa passar nos territórios? O senhor me dá também uma carta para que eu possa pedir o material para reconstrução? Sabe o que é isso? Buscar estratégia para mudar o rumo que tá aquela história. Ele podia só falar assim, né? Ah, rei, só deixa eu ir lá e chorar lá nos muros de Jerusalém. Depois eu volto. Eu, rei, quando é que você vai voltar? Aí ele falou assim, não, tem que primeiro ir lá e reconstruir. Ele soube até prometer que não ia ter uma data. Porque se você ler bem o texto, né? Você vai vendo que ele não prometeu que vou lá, em 3 meses eu volto, em 2 meses eu volto. Não, eu vou lá e vou reconstruir. Depois que eu reconstruir, aí eu volto. Eu vou falar uma coisa para vocês. Essa visão de Neemias foi um ponto de partida para uma grande restauração. Às vezes, o que está faltando na nossa vida para algumas áreas serem restauradas é você falar com Deus. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei a qual você vai se prostrar e adorar? Que você tem que chegar e falar. Não é você chegar, porque muitas vezes eu já vi orações sendo feitas para Deus como se Deus fosse nosso empregado. Mais do que um empregado, talvez um escravo. Olha aqui, Senhor. Presta atenção. Eu quero que o Senhor faça isso, 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 isso. Não. Deus não é o meu servo, nem o meu empregado. Muito pelo contrário. Eu que sou serva dele. Agora, muitas vezes... Fala, Ledi. Ontem, na escola dominical, o pastor Carlos Augusto estava contando que quando ele dava aula lá no seminário, né? Aí disse que tinha uma irmã lá, que não sabia de que igreja, denominação ela era, que ela dizia assim, botei Cristo na parede hoje, porque ele hoje tem que dar a resposta. Chegar em casa eu tenho que ter a resposta. Eu botei ele na parede. Então. Assim que ele essa foi boa. Imagina a gente fazendo isso. Vou botar Cristo ali na parede. E olha, eu vou te dizer uma coisa. E muita gente... Que abuso, né? E muita gente deixa Deus porque quer botar Deus né? Quer botar Deus na parede. Aí Deus não faz o que a pessoa quer. Aí a pessoa vai lá e deixa Deus. Então, assim, a gente tem que ter todo esse cuidado, né? Mas eu vou falar uma coisa que Deus ama por demais. É a nossa sinceridade. Verdade. Então não adianta eu chegar e falar assim para Deus, olha, Jesus, né? Eu queria que o Senhor desse um jeitinho, Alexandre. Mas eu não falar para Deus o que é que Alexandre anda fazendo que anda me incomodando. Deus sabe? Sabe. Mas eu tenho que falar o quê? Claramente. Você já viu quando a gente senta o filho e fala para ele assim, ó, vou te falar a realidade.
A realidade é essa e essa. Entendeu? Aí às vezes o filho faz até assim pra trás, faz. Toma aquele choque assim. Eita, minha mãe tá falando sério hoje. Para Deus a gente tem que falar com a mesma realidade. Senhor, isso é muito feio, eu não gosto disso. Eu ouvi uma vez, né, e aquilo foi muito interessante na minha vida, que falava assim, você pega e fala para Deus exatamente o que você não gosta, para que isso mude na sua vida. Aí eu falei para Deus assim, Deus, vira e mexe eu falo um palavrão, isso é muito feio. Eu não gosto de falar palavrão, mas vira e mexe eu falo um. E eu não quero mais falar. E eu não sei como é que eu vou consertar isso. Só pode me ajudar? Falei assim mesmo com Deus. Do nada, uma amiga virou pra mim e falou assim mesmo. Sabe, Jane, eu acho tão feio falar palavrão. E ela nem é crente, gente. Mas aí eu tomei um tento assim. Toda vez que eu falo um palavrão, vou lá e dou um tapa na minha boca. Aí eu olhei pra ela e falei assim, sério? Ela, sério? Menina, primeiro meus beijos ficou meio inchado assim. Mas depois, eu ia falar, lembrava logo. Vinha aquilo na mente direitinho. Lembrava logo, eu ia bater na minha boca. Aí eu não falava. Gente, eu comecei a fazer igual ela fazia. Toda vez que escapulia uma coisa, eu... Tum! Aí aquilo foi parando na minha vida. Por quê? Porque eu tomei o quê? Uma posição. Eu tomei uma posição. Eu resolvi que aquilo não seria mais parte da minha vida. Então, as coisas que nos incomodam, tem que tomar uma posição. Você tem que olhar para o problema e falar assim, como que eu vou resolver isso? O que eu posso fazer para que isso melhore? Para que isso não seja mais assim. Neemias tinha tudo para ser omisso diante das ruínas da vida. Ele podia olhar para as ruínas da própria existência do seu povo e dizer, eu não tenho nada com isso. Estou bem aqui no meu canto. Lembra que eu narrei Neemias? Estava lá com seu carro zero, sua casa bonita, né? Tinha dinheiro para oferta todo domingo, tinha plano de saúde, igual o Leide falou, e estava bem na área, né? Ele estava lá no Palácio do Rei, estava bem, gente. Comia bem, bebia bem, tinha cama para dormir, tinha um teto sobre a cabeça. Para que se preocupar com o povo que estava lá na ruína? Para que se preocupar com um muro? E eu vou falar assim, o que eu entendo do significado disso. Um muro é a primeira parte que as pessoas veem da nossa morada. Não é tão bonito quando você passa numa rua e vê um muro bem feito? Você vê aquele muro bonitinho, alinhado, pintado, ou aquele muro com uma decoração, você logo fala assim, esse povo aí é caprichoso, não é? A gente logo pensa assim, o povo que mora nessa casa deve ser caprichoso. Quando a gente passa e vê um muro em ruínas, aquele muro quebrado, tijolo caindo, com buraco no muro, o que é a primeira coisa que a gente pensa? O pessoal que mora nessa casa aí é tudo relaxado. Se o muro tá assim, imagina a casa. Não é? Mas não é o que a gente pensa? Vamos ser real, gente. É verdade. Eu não tô falando aqui que... ai, Jane, o muro da minha casa tá uma coisa. Você nem sabe como é que tá o muro da minha casa. Ai, meu Deus, como é que eu vou ter que reconstruir agora o muro? Senão o Jane vem aqui e vai falar o que do meu muro? Eu tô falando da primeira coisa que a gente vê. Não é isso? É a primeira coisa que a gente vê. Traz isso para sua vida. O muro é aquela primeira fachada. Os portões
Vai ser por onde vai entrar. Como que você vai abrir um portão todo queimado, todo destruído? Como que o Espírito Santo vai modificar a sua vida se até os seus muros, que são antes da sua casa, estão em ruínas? E o que você pode fazer para mudar isso? Tem gente que tudo a culpa é do outro. Você já viu quando a culpa toda é do outro? Ah, mas você não sabe, Jeane. Minha casa tá essa zona assim porque meu marido ainda não consertou aquele muro. Jeane, olha, o meu casamento tá assim destruído porque meu marido não quer parar para conversar. O meu filho é desse jeito porque ele não quer me ouvir. O meu não sei o quê. Mas você já foi lá e falou? Falou não despejando a sua frustração, mas falou despejando o seu amor? Eu sentei os dois lá em Londres, numa oportunidade que eu tive de sentar os dois lá naquele sofá lá da casa deles. Sentei os dois e falei assim, vocês ficam se segurando que a sua avó, porque minha mãe ora mesmo, né? Passa lá mais de 1 hora orando por todos e por tudo, e entregando a família inteira, os amigos, conhecidos, papagaio, periquito, tudo ela entrega na mão de Deus. E ela conta o problema para entregar, né? Ah, Jesus, oh, abençoa a Ilma que fez a operação, Jesus. Tu sabe, né? Ela já operou a vista, agora ela tá tendo, Senhor Jesus, a recuperação, então só vai lá e visita. Ela quer contar a história toda para Deus, como se Deus não conhecesse, mas ela conta, né? E isso é dela. E eu virei para meus filhos e falei assim, por mais que a sua avó ame vocês e ore por vocês e entregue vocês na mão de Deus, ela não salva vocês. Realidade é dura? É dura, mas é o que você tem que falar. Eu oro por eles? Oro todo dia, gente. Mas eu não posso salvar. Não adianta falar para mim assim, mãe, eu conheço Deus. Deus habita no meu coração. E o testemunho de vida não ser um testemunho de vida com Deus. Se eu conheço Deus, se Ele habita no meu coração, eu não vou ficar oprimindo o Espírito Santo, né? Mas aí eu vou te dizer uma outra coisa. Dê conta da sua ruína. Olhe para você agora e veja assim, o que não tá bom? O que tem que melhorar? O que eu tenho que melhorar na minha vida? Eu vou convidar você a fechar seus olhos agora que eu vou orar por você. Senhor meu Deus, Tu conheces o coração de cada um que está aqui nessa sala, Pai. Tu sabes quem é cada um. Tu sabes o desejo do coração de cada um, Senhor. Tu sabes o que tem atrapalhado crescer contigo. Amém, Jesus. Tu sabes quais são as ruínas, Senhor, que tem, Senhor, tentado destruir cada uma dessas vidas. E eu te peço, Espírito Santo, que Tu esteja visitando a cada um e mostrando a estratégia. Sim, meu Pai. De como reconstruir, de como colocar esse muro de pé, de como trocar esses portões queimados por novos portões, de como se reerguer. Amém. Eu entrego cada um dessa sala em Tuas mãos. Amém, Senhor. Crendo, Pai, que Tu trabalha no meu coração e no coração de cada um. No coração da Ledi, no coração da Ilma, no coração do Hélito, da Neia, da Sônia, da Keila, da Daniele e no meu. Amém, Jesus. Trabalha, Senhor, em cada um de nós. Trabalha, E sim, mostra, Pai. ó Pai, o que nós temos que fazer.
Sim, Eu peço isso, ó Pai, crendo na autoridade do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém, Senhor, amém, Jesus. Fazer essa pergunta é o primeiro passo. Faz essa pergunta para você. O que eu tenho que reconstruir? Pede para Deus, para Ele te dar essa estratégia. Neemias, no capítulo 1, no versículo 4, ele fala assim: quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Então pense nisso. Você quer chorar, quer lamentar sobre uma situação? Faça. Mas não fique preso nisso toda a sua vida. Peça a Deus estratégia. Se você quer fazer um jejum, faça um jejum. Faça um propósito com Deus. Eu tenho que contar para os outros que eu estou fazendo jejum? Não. Faça você um jejum seu. Entregue aquele propósito na mão de Deus. Deus, me dá uma estratégia para mudar essa história. E quando a gente busca Deus de todo o coração e pede para Ele uma estratégia, Deus nos mostra. Deus vai e nos mostra como mudar aquela história. Vamos olhar para a nossa vida e parar de fugir dos problemas. Parar de fingir que o muro não está caído. Tem vezes que o muro está ali caído e a gente está fingindo assim: nada acontece à minha volta. Acontece sim. Deus está mostrando para você. Deus quer nos mostrar os fatos e precisamos olhar para eles como aliados. Entender como mudar essa história. Seguir o projeto de restauração que Deus tem para nós, crendo na palavra da verdade e no evangelho da salvação. Seguir essa verdade em amor. Eu vou falar uma coisa para vocês. Deus é o nosso rei. Ele olha para o nosso coração entristecido e fica pensando assim: por que Jeane ainda não confiou em me falar esse problema se eu já sei que ela tem esse problema? Aí eu vou te dizer uma coisa, que é triste, mas é realidade. Muitas vezes a gente não fala dos nossos problemas com Deus porque a gente já sabe qual é a resposta que Deus vai dar. E o que Deus vai mandar a gente fazer. E muitas vezes a gente não quer tomar uma posição. Então eu tô falando para você. Peça a Deus a orientação para que você possa restaurar esses muros e colocar esses muros de pé. Amém? Amém. Glória a Deus.